Olá, bem-vindo ao canal da Ciência da Espiritualidade. Eu sou o Dárcio Cavalini. Vou falar um pouquinho para você agora da base do meu trabalho, a técnica terapêutica apometria. Como é que ela veio, como é que ela surgiu, um pouquinho da história, muito rápida. E para que serve? Qual o papel da apometria para a humanidade? Muito bom, ela surgiu na década de 70, quem trouxe e quem elaborou as leis e fez todo um trabalho nesse sentido foi o Dr. José Lacerda de Azevedo, um médico gaúcho, que a partir de uma palestra que ele ouviu de um porto-riquenho, Luiz Rodrigues, que falava de hipnometria, ele ali teve a sacada aí, já com os seus questionamentos. Tinha sua esposa Dona Yolanda, uma médium, atuante, trabalhadora da Casa do Jardim, em Porto Alegre. Não se fez de rogado, simplesmente botou mãos à obra, foi para a Casa do Jardim, porque lá tinha o pessoal treinado, com mediunidade aflorada e treinado com uma certa disciplina, e ali começou então o contato com o mundo espiritual para receber as orientações dos espíritos, que Kardec chamou dos espíritos da verdade, né? Dr. Lacerda não nomeou os espíritos que trouxeram as informações do mundo astral para ele. Mas, dando continuidade ao trabalho, um trabalho muito bacana que fez, disciplinado como era, né? Ele acabou elaborando as leis da apometria, então, que é uma técnica que serve para desobsessão espiritual. E que veio contribuir muito com o trabalho de desobsessão espiritual que até então era feito por casas de Umbanda ou em casas kardecistas, com algumas limitações em função de que não tinha as técnicas elaboradas, estudadas, ou seja, um trabalho mais empírico. Não que seja melhor ou pior, mas é uma técnica que, como se tornou uma técnica elaborada, elucidada, enfim, com um protocolo, ficou muito mais fácil de passar para o conhecimento da humanidade. Mas o que eu quero falar com vocês é o papel da apometria na humanidade. É interessante como a humanidade, de uma forma geral, mesmo da forma que se comporta, a gente sabe que o mundo está aí desse jeito, né? Né? Mas isso comprova que existe, de qualquer forma, por pior que seja o estado de tudo e de todos, sempre existe uma evolução. Então, a humanidade, não sabendo se comportar ou precisando de uma orientação melhor no seu comportamento rumo à sua evolução espiritual, que é o papel de cada encarnação, há 2000 anos atrás trouxe, através de Jesus, um avatar, trouxe uma grande informação para a humanidade. A humanidade se comportava de uma determinada forma, vale lembrar que na época existia predominância política do Império Romano, que dominava o planeta na época, que era restrito à Europa. E Jesus veio dar uma mensagem para o povo, né? E disse assim para todo mundo: faz para o próximo o que você quer que o próximo faça para você. Lamentavelmente, historicamente, todos sabem que ele causou um grave problema para o sistema político e financeiro mesmo do Estado em si, que era o Império Romano que dominava tudo. Isso porque, com essas palavras, ele fez o escravo que produzia para o governo, para o Estado, acreditar que ele tinha os mesmos direitos de um cidadão romano, de um senador romano. Isso acabou abalando o sistema econômico financeiro. Por quê? Porque os escravos já não produziam mais como produziam antigamente, que tinham medo da morte. E ele veio mostrar que a realidade da vida é essa, que morre o corpo físico, né? E que a alma é eterna. Então, os cristãos não tinham mais medo de morrer. Portanto,
não tinham mais tanto medo dos castigos corporais romanos. Causou um verdadeiro impacto, causou um problema, tanto que mataram Jesus, e a partir daí houve uma predominância de Jesus como símbolo, como mito, como líder. Isto porque pintaram Jesus de uma forma, num quadro, com inclusive da sua figura, que não era personagem filosófico, o avatar que veio aqui passar a mensagem. Jesus foi manipulado, controlado, e com uma ação de marketing eficiente, se tornou o que é hoje no mundo. Todo mundo acredita que Jesus tem que fazer milagre para todo mundo, porque ele morreu na cruz em benefício de todos nós. E isso é uma grande mentira, porque cada um tem que fazer sua parte. Jesus não poderia vir aqui e fazer acontecer o processo evolutivo de milhões de pessoas. Cada um é que faz a sua própria evolução. E pouca gente entendeu que a grande ajuda que Jesus deu foi nas palavras que ele deixou. Faz para o próximo o que você quer que o próximo faz para você. Enfim, não entenderam nada e o mundo continuou nessa evolução. Como não houve melhoras no comportamento da humanidade, os governadores do planeta mandaram Kardec, que também não era cristão, não era religioso, né, como Jesus, porque vale lembrar aqui que Jesus não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhuma religião. E Kardec também não fundou nenhuma religião, ele veio simplesmente como pesquisador que era, ficou curioso com relação aos fenômenos que aconteciam nos salões de Paris, quando a comunicação dos espíritos com o mundo material acabou se tornando uma brincadeira, através das mesas girantes que diziam palavras, etc. E ele, como pesquisador, se interessou e percebeu que por trás daquela brincadeira tinha alguma ação de alguma mente inteligente passando as informações, porque simplesmente as mesas ou cestinhos respondiam a determinadas perguntas. Portanto, alguém inteligente estava passando a informação. E assim como pesquisador foi buscar, na verdade, foi buscar com vários sensitivos no mundo todo e acabou decodificando o que hoje chamamos de doutrina kardecista. E Kardec deixou muito claro as informações, ou seja, qual o papel de Kardec? Ele veio decodificar como se comportar com aquilo que Jesus disse em palavras muito simples, que era a filosofia. Faz para o outro o que você quer que o outro faz para você. Então ele praticamente decodificou através dos seus livros, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, decodificou o comportamento da raça humana, explicando perguntas curiosas, né? Item por item, traduzindo exatamente a verdade que os espíritos, que ele chamou dos espíritos da verdade, para a humanidade. E ele deixou claro que tudo que acontecesse, que de novo dentro dessa doutrina, e que trouxesse luz de alguma forma, que trouxesse sempre para acrescentar alguma coisa, deveria ser absorvido e agregado à filosofia. Coisa que infelizmente de novo não aconteceu, e assim como o cristianismo, como Cristo foi manipulado pela ideia do cristianismo, também lamentavelmente os ensinamentos de Kardec, eu não diria que eles estão manipulados, mas eles estão ceifados. Eles estão sendo deturpados um pouquinho, porque ele disse muito claro que as informações que ele trazia através dos espíritos da verdade significava ciência, filosofia e religião. E lamentavelmente o homem, com o seu ego super desenvolvido, acabou normatizando a regra de conduta dos espíritos através do kardecismo. Criou-se associações, criou-se verdadeiras federações que deveriam tomar conta daqueles que praticassem o espiritismo, assim como a Igreja Católica se propôs a tomar conta dos cristãos. Como se uma entidade desse tipo fosse dona da verdade. E assim se engessou, na verdade, o espiritismo, dando muito ênfase à religião
colocando-se alguns dogmas e dando pouca importância à filosofia e à ciência. Como isso também não atingiu os objetivos dos governadores do planeta, que seria passar consciência para a humanidade, então veio agora, olha, depois de 2000 e tantos anos veio Kardec. Depois de 200 e poucos anos, aí vem a apometria através do Dr. José Lacerda. E a apometria é uma coisa tão interessante que não dá para discutir a apometria. Não dá para filosofar em cima da apometria. Não dá para conversar e não dá para ter opinião sobre a apometria. Ou você faz ou não faz. A apometria simplesmente você faz. Então, os espíritos da verdade vieram decodificar uma forma, através de regras de conduta, no trabalho prático do desenvolvimento da consciência da humanidade, em especial naqueles espíritos ignorantes que se encontram na zona do astral e que interferem muito no desenvolvimento da raça humana, na evolução espiritual da raça humana, daqueles que estão encarnados. Então se faz necessário um trabalho, corta aí, Edu, um trabalho de conscientização dessa humanidade toda. Todos aqueles que estão no planeta, estejam com o corpo físico vivo ou estejam com o corpo físico morto no umbral, porque todos fazem parte da mesma egrégora na quarta dimensão. Então a apometria é um instrumento científico, terapêutico, que não tem nada a ver com religião, embora muitas pessoas, muitos grupos misturem a religião com a apometria. E faz um pouco de confusão, porque como a apometria foi desenvolvida dentro de uma casa espírita, alguns ficam discutindo, uma discussão inócua, de se é uma técnica da apometria, se não é uma técnica da apometria, e ficam aí os egos inflados, dando a sua opinião e defendendo bandeiras. A apometria é uma técnica muito simples, terapêutica, para você trabalhar, para qualquer um trabalhar. Como? Ajudando você, humano ou quem não está mais humano, atendendo exatamente às necessidades do espírito que está aí nesse corpo físico, num processo de evolução. Então a apometria é uma técnica simples, muito fácil de ser entendida e que vem ajudar a humanidade. Então a apometria é uma técnica muito simples e que vem ajudar a humanidade na sua evolução espiritual, muito fácil de entender. E não dá para você ficar discutindo, mesmo religiosamente ou sem religião, o importante é que você faça a apometria. Quer aprender uma forma simples, sem religiosidade, com uma visão muito quântica, ou seja, da mecânica quântica sobre os fenômenos espíritas que nós explicamos através da apometria?